Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os critérios de escolha dos aspersores para irrigação. A gente vai conhecer aqui quais são as variáveis que devem ser consideradas, né, para a gente fazer a melhor escolha do aspersor para o nosso sistema de irrigação e conseguir fazer a melhor escolha de acordo com a nossa necessidade. Então, o objetivo dessa aula de hoje é conhecer os principais aspectos que devem ser considerados pelo produtor ou projetista para fazer a escolha correta do aspersor no caso de irrigação por aspersão. No caso, está aqui os critérios que a gente vai avaliar, né? A gente vai destrinchar aí um por um para a gente entender melhor cada aspecto. Então, começando com a água, né, a questão da fonte de água da propriedade, a capacidade de fornecimento de água da propriedade. Questão da água disponível. Quantidade de água disponível define a capacidade do sistema de irrigação e o tamanho da área a ser irrigada. Devemos considerar também a qualidade da água, avaliar a presença de elementos tóxicos, detritos ou até mesmo excesso de determinados elementos. Então, seja para aspersão, microaspersão, gotejamento, pivô, qualquer tipo de sistema de irrigação, a gente precisa saber qual é o fornecimento, qual é a capacidade de fornecimento de água da propriedade, para a gente definir qual o tamanho da área que a gente consegue irrigar, qual é o melhor sistema a ser utilizado, enfim. E também a qualidade, né? A questão da avaliação da qualidade da água também é muito importante para a gente prevenir aí problemas futuros, né? A próxima questão é o tamanho da área. A questão do tamanho da área que a gente pretende irrigar. Nesse caso, o que o tamanho da área influencia? A quantidade de aspersores, né? Aspersores com maior raio de alcance possibilitam menor custo de projeto. Pode ser adotado o seguinte critério geral. Para áreas abaixo de 2 hectares, podemos utilizar aspersores de pequeno porte, com raio entre 5 e 15 metros. Para áreas entre 2 a 10 hectares, podemos utilizar aspersores médios, com raio de alcance entre 15 e 25 metros. E para áreas acima de 10 hectares, podemos utilizar aspersores grandes, com raio de alcance acima de 25 metros. Obviamente, quanto maior o raio de alcance do aspersor, maior a sua área irrigada, certo? E aí nós conseguimos economizar em questão de materiais, né? Conexões, tubulações, enfim. Isso acaba reduzindo um pouco o custo do projeto. Obviamente também, né, não utilizar aí aspersores com uma pressão de serviço muito alta, para também não estar utilizando uma motobomba muito potente. A gente precisa sempre trabalhar é, dessa maneira mais adequada possível. Questão da altitude da região, a questão de deriva, né? A deriva, em função aí da aplicação do jato do aspersor, é um critério que a gente tem que ser levado em consideração também para garantir a melhor eficiência de aplicação do nosso sistema. Aspersores com dois bocais em geral proporcionam distribuição mais uniforme do que aqueles com bocal único, além de serem menos afetados pela ação do vento. Ventos máximos entre 2 metros por segundo e 4 metros por segundo, preferir aspersores com jato entre 16 graus e 26 graus, ângulo do jato. Ventos acima de 4 metros por segundo, preferível aspersores com jato menor do que 15 graus. E por que essa importância da gente adequar o ângulo do jato do aspersor com a velocidade do vento? O ajuste do ângulo do aspersor em função da velocidade do vento é para reduzir as perdas por deriva, arraste das gotas pelo vento e aumentar a uniformidade de aplicação do aspersor. Por isso é importante a gente considerar aí a velocidade do vento, né? A altitude da nossa região. Outro aspecto importantíssimo também é a gente considerar o clima da região, né? Especificamente a evapotranspiração. A evapotranspiração é a demanda de água da região, considerando algumas variáveis, como temperatura, umidade relativa e índice de radiação solar em kJ por metro quadrado. O projetista deve considerar o período mais crítico, ou seja, o período com maior evapotranspiração, na elaboração do projeto de irrigação para garantir a lâmina de projeto adequada.
Então, considerando nesse caso do período crítico, né, de evapotranspiração, no meu caso aqui, por exemplo, eu estou em Goiás, né? Na minha região aqui em Goiás, esse período mais crítico da evapotranspiração de referência é no mês de setembro. Então, no mês de setembro, a gente tem maiores temperaturas, umidade relativa, maior índice de radiação solar, o que gera maior demanda de água na região, no mês de setembro. Lógico que isso vai variar de região para região, certo? Aí, no caso, você tem que avaliar aí o histórico climático, né, da sua região, para você conseguir identificar esse período crítico. Próximo item é a altura das plantas. Ajuda na definição da altura dos aspersores e devemos considerar a altura que o aspersor vai trabalhar, né, no cálculo do dimensionamento do motor. Deve-se considerar também a sensibilidade ao molhamento foliar da cultura. Então, quanto mais alto o aspersor ficar, mais pressão vai ser exigida pela bomba, né, para conseguir pressurizar a água numa pressão adequada, para o aspersor conseguir ter um bom funcionamento. Também é importante considerar a profundidade de raízes. Ajuda na definição da lâmina líquida e lâmina bruta do projeto. Então, aqui, ó, tá aqui a equação da lâmina líquida, né? Onde a gente tem aqui capacidade de campo menos ponto de murcha permanente, dividido por 10, vezes a densidade do solo, vezes a profundidade de raízes, vezes o fator de disponibilidade, né, do solo. Então, tá aqui, ó, a profundidade efetiva do sistema radicular, aqui fazendo parte da equação da lâmina líquida, né, onde a gente utiliza ela para fazer o cálculo de lâmina líquida. E culturas de sistema radicular muito raso, em regra, exigem irrigações de pequena intensidade e alta frequência. Obviamente, quanto mais profundo o sistema radicular da planta, maior o volume de solo que ela explora. Obviamente, maior vai ser a questão da capacidade de retenção do solo, né? A quantidade de água retida. Agora, se ela tem um sistema radicular muito raso, o volume de solo explorado é menor. E, obviamente, a questão da quantidade de água explorada pela planta é menor em relação àquela que tem o sistema radicular mais profundo. E a questão da definição do intervalo de irrigações é justamente por conta disso, né? Para você estar sempre fazendo as reposições no momento adequado e não deixar a água ficar em disponibilidade crítica no solo para a cultura. Próximo item é o KC, o coeficiente de cultura. O KC representa o consumo de água da planta em cada fase do seu ciclo. Deve-se considerar o KC mais crítico da cultura, ou seja, a fase mais crítica do ciclo da planta, para a definição da lâmina de projeto. Então, está aqui, ó, a evapotranspiração da cultura, que é a lâmina de água que a gente tem que aplicar, nada mais é que a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente de cultura, que é o KC. Geralmente, esse KC crítico, onde o período onde a planta exige maior quantidade de água, geralmente é o período reprodutivo, né? No caso ali de emissão floral, no caso do milho, por exemplo, né, o pendoamento, no caso do tomate também é o florescimento. Então, esse KC crítico aqui, geralmente, é um período onde a planta mais exige água, coincide com o período reprodutivo da planta. Outra questão a ser considerada é a pressão de serviço do aspersor. A pressão de serviço dos aspersores é utilizada para dimensionamento hidráulico do sistema, sendo obtida de catálogos técnicos dos fabricantes. Aí é importante a gente considerar a pressão no seguinte aspecto. Aspersores com pressão de serviço muito alta, em geral, exigem motobombas com motores mais potentes, ou seja, maior consumo de energia, e influencia nos materiais utilizados, tubos com PN80, 125, o que pode encarecer o valor dos materiais e elevar o custo do projeto. Então, é sempre importante a gente considerar aí a pressão de serviço do aspersor, né, para a gente adequar a potência da motobomba e também o PN da nossa tubulação, né, para conseguir suportar a pressão adequada. E também nessa questão de potência de motobomba, né, em relação à pressão do aspersor, devemos lembrar que a energia monofásica, se é na fazenda, na propriedade, for energia monofásica, no caso, o limite de potência de motores de motobomba é até 15 CV. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento nessa questão da pressão do aspersor. Se for uma pressão de serviço muito alta, a gente tiver que usar um motor de 20 CV para conseguir fazer o acionamento, né, com a pressão adequada, aí a gente vai ter que analisar essa questão da energia, né? Então é muito importante a gente considerar a pressão de serviço do aspersor.
Pressão abaixo da recomendada. Prejudica a uniformidade de distribuição de água e provoca a formação de gotas muito grandes, podendo prejudicar as plantas e compactar o solo, causando escoamento superficial e erosão. Se a pressão estiver acima da recomendada, causa excessiva pulverização do jato de água, diminuindo seu raio de alcance e causando precipitação excessiva próxima ao aspersor. Então, daí a importância da gente trabalhar, né, com a pressão adequada do aspersor para garantir a melhor uniformidade e o bom funcionamento do sistema de irrigação. Outro aspecto também a ser considerado é a vazão. A vazão do aspersor depende da pressão de serviço e do diâmetro dos bocais. Pode ser obtido nos catálogos dos fabricantes e define o diâmetro da tubulação e a potência da motobomba. Obviamente, se eu sei a vazão do aspersor que eu vou trabalhar, de acordo com o bocal e a pressão de serviço, obviamente, eu multiplicando a vazão pela quantidade de aspersores, eu sei a quantidade de água que o meu sistema vai consumir em metros cúbicos por hora. E aí eu tenho que analisar a questão da capacidade de fornecimento de água, né? Se o meu sistema vai exigir mais água do que a minha capacidade consegue fornecer, e aí eu já tenho que fazer esse ajuste, né? Para não exaurir a nossa fonte de água, né? Sempre trabalhar em equilíbrio. O raio de alcance do aspersor é igual a metade do diâmetro molhado. Pode ser obtido no catálogo dos fabricantes. Varia conforme a pressão de serviço e as características do aspersor. Então tá aqui o raio, a gente considera aqui, ó, da metade da circunferência até aqui a extremidade, né, na periferia da circunferência, e o espaçamento entre os aspersores deve sempre obedecer aí o raio do aspersor para a gente conseguir garantir a sobreposição adequada. E sempre a ficar atento na pressão de serviço, né? Em determinada pressão de serviço, o aspersor ele tem um espaçamento recomendado e um raio de alcance específico. Então, a gente tem que sempre trabalhar adequando, né, essas variáveis aí para a gente conseguir fazer a distribuição dos aspersores da melhor forma possível na área. O raio de alcance do aspersor ajuda na definição do espaçamento correto entre os aspersores, que por sua vez é fundamental para garantir uma uniformidade de distribuição aceitável. Em regra, o espaçamento deve ser tal que um aspersor seja capaz de jogar água no pé do outro, né? Então, é questão da uniformidade de aplicação, né, de sobreposição adequada, né? E o espaçamento correto significa boa distribuição de água. Então, é muito importante a gente levar em consideração aí o raio de alcance do aspersor. Agora chegamos num ponto interessante, que é um dos principais critérios a serem considerados na escolha do nosso aspersor, que é a intensidade de aplicação de água do aspersor. Outro fator a ser considerado na escolha do aspersor é a intensidade de aplicação de água, a qual deve ser menor que a velocidade de infiltração básica do solo. Então, o que seria essa velocidade de infiltração básica do solo? Que é um fator que a gente precisa conhecer. O solo possui uma capacidade máxima para absorver água da chuva ou irrigação. Sob chuva ou irrigação contínua, a velocidade de infiltração se aproxima de um valor mínimo e constante. Esse valor constante que a velocidade de infiltração atinge com o passar do tempo é conhecido por velocidade de infiltração básica do solo. Então, a intensidade de aplicação do aspersor deve ser menor que a VIB do solo para a gente evitar o escoamento superficial e erosão. Sempre respeitar a velocidade de filtração básica do solo, ou seja, a sua capacidade de absorver água com o passar do tempo. Então, a regra geral é essa: a intensidade do aspersor sempre menor do que a velocidade de infiltração básica do solo. Sistemas com alta intensidade de aplicação, ou seja, maior que a VIB do solo, podem provocar encharcamento e escoamento, resultando até mesmo em erosão do solo. Então, é muito importante a gente estar atento aqui nesses dois fatores, né? Eles devem trabalhar sempre em sincronia. Intensidade de aplicação menor que a VIB do solo, certo? Então, como que a gente pode calcular essa intensidade de aplicação? A intensidade de aplicação pode ser calculada da seguinte forma: a gente pega a vazão do aspersor, a gente divide pelo espaçamento entre linhas laterais, multiplicado pelo espaçamento entre aspersores na linha,
e essa divisão aqui a gente multiplica por 1.000. Caso o catálogo do fabricante não forneça essa informação da intensidade de aplicação, a gente pode fazer esse cálculo aqui, né, manualmente, para descobrir a intensidade de aplicação do nosso aspersor. Então, vamos supor, só dando um exemplo aqui, ó. Nós temos um solo com uma VIB de 10 milímetros por hora, né? Velocidade de filtração de 10 milímetros por hora. E nós temos aqui esses dois aspersores, o aspersor 1 e o aspersor 2. Primeiro aspersor com bocal 14 por 6, segundo aspersor 5 por 5, a pressão de 30 MCA e 20 MCA, a vazão em metros cúbicos de 10,6 e 2,10, o espaçamento 30 por 30 e o segundo 18 por 18. Nesse caso, qual dos dois aspersores seria o mais adequado para a gente obedecer aqui a VIB do solo, né? Para não causar escoamento superficial e erosão. Então, vamos aos cálculos. Aqui, ó, tendo como referência a nossa VIB do solo, né, que seria 10 milímetros por hora, nós temos aqui, ó, o aspersor 1, fazendo os cálculos, né, pegando a vazão, dividido pelo espaçamento entre linhas e espaçamento dos aspersores, multiplicando por 1.000, nós temos uma intensidade de aplicação de 11,8 milímetros por hora. Já ficou maior que a nossa VIB do solo, então o aspersor 1 já não seria adequado. Agora o aspersor 2, pegando aqui, ó, a vazão, dividido pelo espaçamento dos aspersores na linha, na entrelinha, multiplicado por 1.000, nós temos uma intensidade de aplicação de 6,48 milímetros por hora, que é menor que a nossa VIB do solo. Ou seja, o aspersor 2 é o mais adequado. Segundo os valores encontrados, somente o aspersor 2 pode ser utilizado na área em questão, pois sua intensidade de aplicação é menor que a VIB do solo. Então, está aqui um exemplo, né, de cálculo, né, como que a gente consegue achar aí o melhor aspersor, o aspersor mais adequado, respeitando a VIB do solo. E também, aqui é importante lembrar que a intensidade de aplicação varia de acordo com a pressão de serviço, o tamanho do bocal, vazão e o espaçamento utilizado. Então, aqui, galera, só para exemplificar, ó, aqui a combinação de bocais 4x4 com 3x3,2, ó, na pressão 30 MCA, com 2 metros cúbicos por hora de vazão, com diâmetro 30, espaçamento 18 por 18, gera uma intensidade de aplicação de 6,4. Olha só, galera, no mesmo espaçamento aqui, ó, com o diâmetro do bocal maior e pressões aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 30 MCA, certo? Olha, o bocal maior com 30 MCA na mesma pressão, aqui, ó, 2,5, diâmetro 32 metros, espaçamento 18 por 18, o mesmo espaçamento, aqui, ó, já gera uma intensidade de aplicação de 8 milímetros. Então, essa combinação de pressão de serviço, tamanho do bocal, vazão e o espaçamento que gera aí a nossa intensidade de aplicação. A gente tem que sempre estar atento aqui no catálogo do fabricante que fornece essas informações. Então, com base nisso aqui, a gente tem que respeitar a VIB do solo. E, por fim, nós temos aí o grau de pulverização do jato. Por exemplo, no caso das hortaliças, que são plantas mais sensíveis, a planta ela tem uma capacidade de absorver, de receber o impacto das gotas dos aspersores, certo? Dependendo da espécie, essa capacidade de absorção do impacto ela pode ser maior ou menor. E, no caso, se a gente utilizar um aspersor com grau de impacto muito forte, uma planta muito sensível, a gente pode prejudicar, né, a planta, causando danos nas folhas, e isso não seria interessante. Então, a gente tem que considerar esse fator também do grau de pulverização do jato. O impacto causado por gotas de água proveniente dos aspersores nas folhas da cultura seria a definição aí do grau de pulverização do jato. Há uma classificação das culturas em relação à sua resistência de impacto pelas gotas dos aspersores e o grau de pulverização do aspersor mais indicado. Então, está aqui, por exemplo, ó, para plantas sensíveis, hortaliças sensíveis, como, por exemplo, folhosas e de semeadura mais rasa, por exemplo, a alface. O grau de pulverização do aspersor, ele precisa estar entre 4 e 6. Isso aqui já é uma escala já pré-definida. Agora, para hortaliças pouco sensíveis, né, ou seja, com a folhagem mais resistente, por exemplo, tubérculos, no caso de batata, o nosso grau de pulverização ele deve estar entre 3 e 4. Vamos dar um exemplo aqui só para a gente entender. Podemos calcular o grau de pulverização do aspersor através da equação. Então, está aqui, ó. A gente multiplica 0,1 pela pressão de serviço do aspersor em quilopascal,
dividido pelo diâmetro do bocal do aspersor. A gente vai encontrar o grau de pulverização. E de acordo com o resultado aqui do grau de pulverização, a gente vai na tabela, algumas tabelas fornecem, né, essa classificação da sensibilidade da cultura de acordo com o grau de pulverização, a gente consegue definir aí qual é o melhor grau de pulverização para determinada cultura. Aqui, ó, é importante levar em consideração também a exigência hídrica da cultura e sua sensibilidade ao molhamento foliar. Selecionar um aspersor para as seguintes condições. Então, tá aqui, ó, só dando um exemplo. Uma área de 8 hectares, a hortaliça, no caso, a batata, né, pouco sensível, como a gente viu anteriormente. Velocidade do vento, 1,5 metros por segundo, 1,5 metros por segundo, né? Solo de textura média e vibro do solo entre 15 milímetros e 40 milímetros por hora. Então, qual seria o aspersor mais indicado para essa situação aqui? Né? Com a velocidade do vento, com o tipo de solo, a VIB, a área e o tipo de cultura. Nesse caso, a gente vai utilizar um aspersor com raio entre 15 e 25 metros, ângulo do jato entre 27 e 32 graus, né? Por não ser uma velocidade do vento muito alta, a gente pode utilizar um ângulo do jato maior, né? Por conta da menos risco de deriva. Intensidade de aplicação de água menor do que 15 milímetros por hora. Nosso aspersor teria que ter essa intensidade de aplicação menor que 15 milímetros. E o grau de pulverização entre 3 e 4, de acordo com a sensibilidade da cultura. Então, de acordo com esses dados aqui, a gente conseguiu chegar nas características gerais do nosso aspersor, e aí, no caso, é só a gente consultar o catálogo do fabricante para a gente conseguir achar o modelo mais indicado. Então, dando continuidade aqui, quanto mais dinâmico o aspersor, melhor para ele se adequar ao nosso sistema. Então, tá aqui, ó, o exemplo aqui do Agropolo NY25. Repare que ele tem uma faixa de pressão de trabalho ampla, né, variando de 20 até 35 MCA, diâmetro de alcance variando de 26 até 28, altura do jato de 2,2 até 2,9, uma vazão de 0,86 até 1,15 metros cúbicos por hora. E olha só que interessante, esse aspersor ele pode ser utilizado em diversos espaçamentos, de 6 por 6 até 12 por 18. E cada espaçamento dele, combinado com a pressão, o diâmetro do bocal e a vazão, fornece para nós aqui, ó, uma intensidade de aplicação diferente. Então, a intensidade de aplicação dele varia de 4 milímetros por hora até 32 milímetros por hora. É um aspersor muito dinâmico que se adequa aí a vários tipos de sistema de irrigação, a vários tamanhos de área diferentes, né? Sendo um aspersor aí, um dos aspersores mais dinâmicos aí do mercado, fornecendo aí uma excelente solução aí de escolha, né, para o nosso sistema de irrigação por aspersão. E aqui, galera, o resumo, né, da nossa aula. O que a gente tem que considerar? Quais são os principais fatores que a gente tem que considerar na escolha do aspersor? A nossa capacidade de fornecimento de água, né, quantidade de água disponível na propriedade, tamanho da área a ser irrigada, qual o tamanho da área que a gente pretende irrigar. Nós devemos conhecer o clima da nossa região, devemos conhecer a planta, especificamente profundidade de raízes, altura, sensibilidade ao molhamento foliar, coeficiente de cultura de cada fase do ciclo da planta, conhecer o solo, né, principalmente aqui a capacidade de infiltração, a capacidade de retenção e a velocidade de infiltração básica do solo, e também o conhecimento do aspersor, pressão de serviço, raio de alcance, intensidade de aplicação e grau de pulverização do jato. Então, está aqui os principais aspectos a serem considerados. Finalizamos aqui mais uma aula sobre irrigação por aspersão. Está aqui as referências bibliográficas. Muito obrigado e em breve mais conteúdo para vocês.